O filme se inicia em uma pequena cidade da Califórnia, onde uma ocorrência estranha agita a pacata vida dos moradores quando um objeto não identificado faz sua aparição no céu e decide estacionar perto da praia. O Dr. Alan é tirado do sono por um barulho que mais parece um cochicho, mas Bárbara, sua esposa, tenta convencê-lo de que está viajando na maionese e é coisa da imaginação. Na mesma vibe, Frank deixa Jill, sua esposa, na escola onde ela dá aulas antes de pegar a estrada para um trabalho na construção civil. A escola, por sinal, está num agito só, por causa de um festival que está rolando. Mas aí, bate às 10 da manhã e do nada todo mundo na área desmaia, incluindo os bichinhos de estimação e até os animais selvagens por ali. Acidentes pipocam pela cidade e o Frank, tentando sair fora, acaba desmaiando também e seu carro vai pelos ares. A polícia de outras cidades chega para dar um confere na situação e até eles são pegos pelo tal efeito soneca assim que cruzam para Midwich. Enquanto a polícia tenta marcar o território com uma linha branca para delimitar a zona do mistério, o esquadrão dos cientistas e das forças especiais já está a caminho, com Susan, uma epidemiologista do governo, no comando. Alan, que tinha saído cedo, tenta voltar para casa ao ficar sabendo das novas, mas é barrado na entrada. Um dos oficiais até tenta encarar a zona do mistério, de máscara, mas acaba quase apagando e é puxado no último segundo pelos colegas. Alan fica naquela de tentar achar uma explicação, cogitando até um vazamento de gás químico, mas Susan logo corta o barato dele, dizendo que o negócio é muito mais preciso para ser algo assim. Como num passe de mágica, às 4 da tarde, todo mundo e os animais acordam sem a menor ideia do que rolou, mas com sinais claros de que o tempo não parou para eles, tipo uma banheira transbordando e um pobre coitado que se deu mal na churrasqueira. Os policiais e a galera do traje de proteção invadem a cidade para tentar desvendar o mistério, deixando a população meio assim, com medo. Jill, tentando esfriar a cabeça, vê passar o caminhão com os restos do carro do Frank e percebe na hora o que houve. Não demora muito para Jill e Kelly, que visita Alan, começarem a se sentir estranhas. E para completar, na igreja, o reverendo George dá de cara com Melanie aos prantos. O fato é que todas as mulheres da cidade estão grávidas de repente e, em alguns casos, sem nenhuma explicação lógica, tipo Kelly, cujo marido, Ben, estava viajando, e Melanie, que nunca chegou nem perto de um cara nesse sentido. Quando Ben volta de viagem, o clima fecha porque ele acha que Kelly pulou a cerca. E o Dr. Alan, descobrindo que Bárbara também está esperando, corre para contar para Jill, que também está no mesmo barco. Ele vem com a notícia de que tudo indica que as gestações rolaram no dia do apagão. A novidade se espalha e a cidade inteira se junta nos salões de reuniões à noite para tentar entender o rolo. Alguns estão preocupados, achando que os bebês podem nascer com problemas, mas o Dr. Alan tenta acalmar a galera, dizendo que, pelos testes, aparentemente está tudo certinho. Então, Susan chega com uma proposta que chama a atenção. Se alguma das mulheres quiser interromper a gravidez, a escolha é delas. Mas as que decidirem seguir em frente com a gestação vão receber todo o suporte necessário, com as despesas pré-natais cobertas e ainda por cima um auxílio de $3.000 por mês. Com uma única condição: Susan só queria ter a chance de acompanhar e estudar o desenvolvimento da molecada de perto, e até se prontificou a disponibilizar um time médico para as mulheres que optassem por não seguir adiante com a gravidez. Depois que o papo no encontro se encerrou, Jill foi dar um confere na Kelly e descobriu que o Ben estava de malas prontas para cair fora, não botando fé na historinha dela. Kelly começou a ficar na dúvida se não era melhor optar pela interrupção mesmo. Naquela noite, rolou uma parada sinistra. Todas as mulheres sonharam que estavam barrigudas sob uma luz azulada toda misteriosa. Na manhã seguinte, Susan quase caiu para trás ao saber que todas as mulheres tinham decidido levar a gravidez adiante. O tempo passou e as gravidez seguiram numa boa, com a galera fazendo os cursos de maternidade de sempre. Mas aí, num belo dia, todas começaram a sentir contrações ao mesmo tempo e foram levadas para o celeiro, onde a Susan tinha armado uma maternidade improvisada. E não é que todos os bebês nasceram juntinhos, saudáveis e parecendo seres humaninhos mesmo? Até o Ben deu as caras para ficar com a Kelly e o filhote. Só que nem tudo foi festa. A Melanie estava malzona e teve que ser levada às pressas para a UTI,
onde acabou tendo um natimorto. A Susan rapidinho levou o corpinho para uma van, cena que o George não deixou passar batido. Quando ele foi tirar satisfação, a Susan disse que depois faria uma autópsia e que não queria que as outras mães ficassem abaladas vendo um bebê morto. Depois de um tempo, o Alan e a Susan trocaram uma ideia sobre as observações dela. Os bebês tinham um cabelo super macio e unhas fininhas, fora do comum. Os testes de DNA mostraram que a genética era normal, mas todos os bebês tinham resultados idênticos, como se fossem irmãos, filhos do mesmo pai. Jill levou um susto quando viu que o filho já conseguia brincar de soletrar o nome dele com os brinquedos, sendo ainda tão pequeno. A filha da Bárbara, então, parecia mais velha do que deveria, e quando jogou a comida no chão e levou bronca, seus olhos brilharam de um jeito estranho, fazendo a Bárbara se queimar com água fervendo. Bárbara grita de dor, e Jill chega no momento, para uma visita, e já tem que entrar na dança para evitar um mal maior. Mais tarde, no hospital, a Bárbara estava com um medo danado da própria filha, a ponto de não querer contar para o Alan o acontecimento sinistro. Quando teve alta, Bárbara não aguentou ficar em casa com a criança e foi dar uma olhada no oceano. Na casa, a filha, sentindo isso, usou seus poderes para fazer a mãe se acidentar, caindo do penhasco. Com o passar do tempo, a criançada cresceu parecendo saudável, mas dando um medo danado em todo mundo. Tinham todos o mesmo cabelo branco, pele clara, olhos azuis e uma inteligência fora do comum. Mas parece que faltava um coraçãozinho ali, sabe? Não tinham personalidade própria nem empatia, sempre com aquela expressão vazia no rosto. E andavam sempre juntinhos, certinhos, com a Mara, filha do Alan, se colocando como a chefa do bando. Essas crianças criaram uma espécie de parceria entre elas, com exceção de Dave, o filho de Jill, que ficou por fora, já que seu par seria o bebê que não sobreviveu. Isso acabou deixando ele meio isolado da turma. Susan, em relatório ao governo, mencionou uma série de incidentes na comunidade que resultaram em adultos seriamente feridos ou até mortos. E o detalhe é que tudo parece estar ligado às crianças, sem que houvesse violência física direta. Ela bem que queria que o Alan não tivesse largado mão de ajudar nos testes, mas o foco dela segue o mesmo: observar as crianças e monitorar os poderes delas, que agora virou questão de segurança nacional. O governo, vendo a gravidade, decidiu manter o financiamento do projeto dela. Numa dessas idas ao laboratório da Susan para os exames de rotina, as crianças deixaram escapar que conseguem ler pensamentos e mostraram irritação por Susan tentar bloquear os dela, imaginando uma parede. A situação ficou tensa quando um oftalmologista, ao examinar os olhos de uma das crianças, notou uma alteração na cor e, num nervosismo, acabou usando o colírio errado, causando dor na criança. Ao tentar corrigir o erro, a médica viu os olhos da criança ficarem vermelhos, momento exato em que Mara apareceu, também de olhos vermelhos, e forçou a médica a aplicar o colírio em si mesma, levando-a a perder a visão. Jill, por outro lado, conversou com Alan sobre a necessidade de fazer algo, já que as crianças estavam impactando negativamente a educação dos outros alunos. Ela sugeriu que Alan desse aulas para eles, focando em ensinar empatia. Em casa, ao tentar pentear o cabelo de Dave, Jill percebeu que ele já se considerava independente o suficiente para cuidar de si mesmo. Ela aproveitou para tentar trazer à tona a questão da empatia, especialmente depois do incidente com o médico, e Dave começou a mostrar sinais de compreensão do conceito. No dia seguinte, David se distanciou do grupo e foi até o cemitério, onde encontrou Melanie bebendo. Ela mal conseguia encará-lo e decidiu ir embora. Lendo os pensamentos dela, David descobriu que Melanie estava pensando em suicídio. Enquanto isso, o resto das crianças explorava o celeiro onde nasceram. Infelizmente, Melanie acabou se suicidando, como Dave previra. Durante o funeral, George falou para a comunidade sobre a possível maldade das crianças. Alan, depois, foi ao cemitério e encontrou Dave procurando pelo túmulo do bebê que não sobreviveu. Surpreso por Dave saber da existência desse bebê sem que ninguém tivesse falado sobre isso, Alan explicou que o bebê não estava ali enterrado. Esse momento de perda mútua aproximou os dois, ensinando mais sobre a empatia a Dave.
Enquanto Alan refletia no túmulo da Bárbara, Davy segurou sua mão, um gesto que mudou a perspectiva de Alan, que acabou aceitando a missão de ensinar as crianças. Na primeira aula de Alan, as crianças responderam às perguntas dele ao mesmo tempo, sem perceber que ele se dirigia a cada uma individualmente, mostrando quão sincronizadas estavam, mas ainda assim distantes de entenderem conceitos individuais de interação. Essa turma consegue até debater temas filosóficos com uma facilidade que deixa qualquer um de queixo caído, considerando a idade deles. E não para por aí. Quando Alan teve que sair da sala por um chamado do diretor, mal começou a passar instruções e as crianças, já de antena ligada, captaram tudo direto da mente dele, sabendo exatamente que livro pegar e que capítulo estudar. A sincronia deles era de arrepiar, como se fossem um só. Enquanto Alan estava fora, rolou uma treta. O zelador entrou na sala para tentar intimidar a garotada, mas acabou levando a pior. Com uma ameaça mal colocada e um acidente com a vassoura, ele despertou a fúria coletiva. Num piscar de olhos, com os olhos das crianças brilhando num tom sinistro, o zelador se viu sendo manipulado até o telhado e de lá para uma queda fatal, direto em cima do carro, com a vassoura como instrumento do seu fim trágico. Mais tarde, Amara, numa conversa com o Alan, soltou um "vai ter mudança por aqui". Isso deixou o Alan num estado de alerta. Correndo para Susan em busca de respostas, ele descobre que a vibe de consciência coletiva não é exclusividade da turminha de Midwich, e sim um fenômeno global, acontecendo só em lugares mais isolados. A teoria da Susan é de cair o queixo. Ela acredita que essas crianças são parte de um plano alienígena, usando humanos para a reprodução. Para tentar trazer o Alan de volta para o projeto, a Susan mostrou a ele o que restou do feto que não vingou. Um corpinho que mais parecia de outro mundo, bem no estilo alienígena. O Alan, pé da vida por ter sido mantido no escuro, ouve a justificativa da Susan de que era arriscado demais deixar essa informação vazar, ainda mais com a criançada lendo o pensamento. Susan até treinou para blindar os pensamentos dela, mas admitiu que as crianças estão ficando cada vez mais afiadas. Alan, mesmo com tudo isso, não conseguiu se ver de volta ao projeto e foi para casa, só para encontrar a Mara arrumando as coisas. Ela mandou a real. Decidiram que vão morar no celeiro agora e deixou claro para o Alan que ele é quem vai ter que cuidar da logística de suprimentos para eles. A coisa tá tão séria que nem rolou espaço para discussão. Quando chegou a hora de levar as crianças para o novo QG delas, o clima entre os pais era tenso. A Jill até tentou fazer o Dave desistir da ideia, dizendo que ele era diferente, mas o garoto seguiu o plano. Não demorou muito para que o Ben, num ato de desespero, tentasse resgatar a filha, mas foi recebido por uma barreira viva. Num último ato de coerção, foi forçado a dirigir seu carro direto contra um tanque de combustível, encontrando um fim explosivo. Para fechar com chave de ouro a série de eventos catastróficos, a Susan trouxe uma notícia de gelar o sangue. Todas as outras cidades que passaram pelo mesmo apagão e tiveram crianças acabaram sendo varridas do mapa pelos próprios governos, que viram nelas uma ameaça muito além do controle. A evacuação dos adultos em Midwich nem foi cogitada, pois era certo que as crianças, com sua habilidade de captar pensamentos, barrariam qualquer tentativa. A Susan, recebendo ordens para deixar a cidade, sugeriu que o Alan fizesse o mesmo, mas o Alan, num esforço desesperado de encontrar uma solução pacífica, foi até o celeiro na tentativa de dialogar com as crianças. No entanto, elas só reforçaram a ideia de que precisam sobreviver sem abrir espaço para negociações. Tentando evitar que invadissem sua mente, o Alan se concentrou na imagem de um oceano. A Mara, demonstrando uma certa liderança, exigiu que o Alan organizasse uma forma de eles deixarem a cidade ainda naquela noite. Ele, fingindo concordar, acabou por deixar o celeiro. Em um momento de introspecção, a Mara criticou o Dave por se deixar levar pelas emoções, pensando no irmão que não chegou a nascer. Enquanto isso, o George, escondido e pronto para agir contra as crianças, acabou sendo descoberto e levado a um destino trágico pelas próprias crianças. E aí, tá gostando desse resumo? Comente, olhos brilhantes, pra gente saber que realmente você gostou e assistiu até o finalzinho. Agora vamos continuar. Susan e sua equipe começaram a se organizar para partir, enquanto os moradores, armados com tochas,
iniciaram um protesto caótico contra as crianças. Este protesto rapidamente saiu do controle, com as crianças usando seus poderes para provocar um incêndio. A polícia, tentando impor ordem, declarou estado de emergência, prometendo prender quem desobedecesse. Em meio ao caos, as crianças confrontaram a Susan em seu escritório, forçando-a a revelar o paradeiro do irmão falecido, o que deixou o David visivelmente abalado. Em um ato de retaliação, elas manipularam a Susan a cometer um ato fatal contra si mesma. Por outro lado, o Alan, numa ação desesperada, adentrou uma empresa de construção para pegar explosivos e, após um momento com a Jill na escola, onde revelou seu plano e a trancou para protegê-la, partiu para enfrentar o inevitável. Jill, não aceitando ficar para trás, conseguiu escapar e seguiu para o celeiro. Quando a polícia cercou o local, a situação escalou rapidamente para um confronto direto, resultando em um verdadeiro banho de sangue, com as crianças levando a melhor, fazendo os policiais e o exército se virarem uns contra os outros. As crianças até controlam um helicóptero policial, fazendo-o cair. Ao final, quando o Alan enfrentou as crianças, tentando proteger seus pensamentos, a situação chegou ao ápice. A Jill conseguiu resgatar o Dave, e no momento crítico, as crianças descobriram a presença da bomba, mas já era tarde demais. A explosão resultou na destruição total do celeiro, levando consigo as vidas das crianças e do Alan. Jill e Dave conseguiram sobreviver e, juntos, partiram em busca de um novo começo, longe de onde ninguém soubesse de sua história. E é assim que o filme se encerra.